A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Novo C School. Hoje com o Davi Campos, para quem não conhece, meu nome é Davi Campos, um dos professores da Novo C School. E sejam bem-vindos também à minha residência, né? Hoje gravando da minha residência aqui, o fato dessa pandemia aí, né, ter nos alcançado de fato, né, porque parou tudo, né, e hoje nós estamos gravando aqui da minha residência. Amém, irmãos? Talvez a qualidade não seja tão bacana como os vídeos anteriores, mas vamos tentar fazer de maneira que seja legal para você estar aprendendo hoje sobre a pessoa de Cristo, né? Que boa aula hoje. Nós vamos entender de uma pessoa da Trindade. Nós viemos já das aulas anteriores aprendendo sobre a Trindade, de cada pessoa da Trindade. Amém, irmãos? Que Deus esteja conosco. Vamos fazer uma pequena oração aí na sua casa? Então feche os seus olhos, vamos orar comigo. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, no caso, na sua casa vai ser nessa manhã. Estamos reunidos para te louvar, para te agradecer, e o Senhor venha trazer total conhecimento, a sabedoria a nós, para entendermos tudo o que vai ser falado aqui nesta manhã, nessa aula. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu poder esteja conosco e que a tua palavra seja revelada a nós com poder, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então nós vamos dar uma breve introdução para nós entrarmos no título Caráter de Cristo. Inclusive você pode ter acesso aí ao PDF, se você quiser acompanhando a aula, está aí na descrição do vídeo, né? E se você tiver alguma dúvida sobre o tema, você vai ter um link aí também do grupo do WhatsApp, tá? Desde já confirma a sua presença aí, que você esteve nessa aula. Amém, irmãos? Então vamos fazer uma pequena introdução ao fato de que a nossa caminhada em profundas experiências com Deus, nós nunca teremos um alcance sobre a sua plenitude, a plenitude de Deus, né? Vamos deixando esse pequeno texto da introdução, que é legal. Talvez eu não vou saber expressar nas mesmas palavras, mas eu vou ler aqui então. Apesar de termos grandes e profundas experiências com Deus, como já falamos na introdução desta série de lições sobre a Trindade, está longe de nosso alcance conhecer a Deus em sua plenitude. E ainda assim vemos no próprio Deus o interesse em se revelar ao homem e se aproximar do homem. Ou seja, nós vemos esse total interesse, essa interação com o homem, através de Jesus, né? O Deus que se revelou como homem, que esteve conosco, caminhou conosco. O fato que nós precisamos entender é que Jesus está desde o início, né? Desde o princípio. Isso talvez entre no quesito a pré-existência de Cristo. Talvez eu possa fazer uma pesquisa mais profunda aí na sua casa sobre o assunto. Mas, de fato, nós precisamos entender que Jesus está desde o início. Se você ler, seria até interessante, então, a ilustração antes de entrar nesse texto do princípio, em João 1, vamos entrar no livro aqui, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 9. Vamos lá, rapidinho, vamos abrir aqui, vou abrir junto com vocês. Vamos abrindo aqui em tempo real, né? João 14, versículo 9. Diz assim, ó: Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, Filipe não teve a real grandeza em ver Jesus, a sua grandeza da pessoa de Jesus. E ele ainda fala assim, Jesus diz, mas você quer que eu mostre o Pai? Mas quem vê a mim, vê ao Pai. Ele trouxe a revelação de fato de quem ele é para Filipe, né? E nós vamos entender aqui dessa deixa aqui na parte A, que fala assim, há tanto tempo estou convosco, para trazer esse entendimento aqui da pré-existência que eu estive falando com vocês. Em João 1, vai revelar isso, olha para você ver, interessante. Em João 1, capítulo 1, diz assim, olha: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que interessante, no princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha, nós temos duas revelações aqui nesse texto. Uma que Jesus fez parte da criação, e foi a ação da criação, o Verbo. E temos aqui outra revelação de fato que ele é Deus. Olha, no finalzinho do versículo diz assim, e o Verbo era Deus. E nós temos outra revelação aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 14. De fato, o Jesus que nós conhecemos, que andou aqui nessa terra, é Deus. Ele diz aqui no versículo 14. Olha, vamos acompanhar aí. Vamos ler comigo. Talvez eu esteja até falando muito rápido, vou diminuir um pouquinho a velocidade, tá? Diz assim, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ler novamente? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Seria interessante também a gente ler aqui em Provérbios, só para dar uma introduçãozinha nessa parte da pré-existência, em Provérbios capítulo 8, vamos ler junto, vamos abrir junto comigo. Provérbios, vamos lá, Provérbios, depois de Salmos aí, capítulo 8, versículo 22, vai dizer assim, olha, 22 ao 31, tá? Vamos ler. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ainda eu estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Versículo 31 aí, para finalizar, regozijando, desculpa, a pronúncia, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias como os filhos dos homens. E revelação tremenda aí também nesse texto de Provérbios. Ou seja, irmãos, o Jesus que nós conhecemos, que habitou nessa terra, através do Espírito Santo de Deus, gerado dentro do ventre de Maria, é de fato Deus. E ele existiu desde o início, nós vemos aqui em todos os textos. O interessante dizer também que alguns estudiosos dizem, né, tem essa revelação, sempre quando a leitura diz o anjo de Deus, o anjo em letra maiúscula, traz a revelação que era Jesus. Então, ou seja, um exemplo claro e muito conhecido era quando o anjo foi de encontro a Abraão, trazer a revelação, trazer essa mensagem que Sara ia engravidar, né? Da promessa, filho da promessa, Isaac. Então, esse anjo, se você for reparar na escritura, ele vai estar de letra maiúscula. E que esses estudiosos dizem que traz a revelação que de fato era Jesus ali falando com Abraão. E também tem outra revelação, né, como outro episódio tão conhecido como até a música, né, Jacó segurou o anjo. Naquele texto ali, naquele episódio ali também, esses estudiosos trazem a revelação, de fato ali era Jesus, né? O anjo ali está em letra maiúscula. Então sempre que você lê e acreditar nisso, né, de que de fato
essa revelação, ao qual também eu creio que também era Jesus. Se a gente for parar para estudar sobre esses acontecimentos, a gente vai ter essa comprovação de fato que esse anjo que se revelava a essas pessoas, esses episódios, era Jesus, né? Eu creio nisso, é minha interpretação pessoal também. Então, sempre quando você for ler a palavra de Deus e você vê esse trecho, a letra A, o anjo, né? Que vai ter outras passagens também vai dizer de anjos, mas você vê que em letra minúscula, não maiúscula, né? Por exemplo, como o anjo que se revelou a João, né? E João se prostrou, e o anjo falou: olha, não, pá, não se prostra, não, você tem que se prostrar só diante do Pai. Esse anjo, você vai reparar que ele está em letra minúscula, né? Então, assim, irmãos, é só uma breve revelação aqui, para não entrar muito nesse requisito, nós vamos entrar mais no requisito do caráter. Então, ou seja, desde o início, Jesus já já existia. Né? Esteve com Deus em toda obra. Você vê que nesse provérbio vai dizer que ele foi arquiteto, né? De todas as obras de Deus. O fato interessante, irmãos, a nós levarmos a pensar é que o Espírito Santo, cada pessoa da Trindade, ela tem um papel muito interessante, apesar de ter características iguais, né? Ser Deus, né? O Espírito Santo, ele revela quem o Filho é. E o Filho revela quem Deus é. Você vai ver que o Espírito Santo traz a revelação a nós da palavra, de quem era Jesus, né? De fato. E Jesus, você vai ver que Jesus também sempre revela quem o Pai né? O pai que quer ser pai de muitos filhos, que quer trazer os seus filhos de volta, quer abraçar a humanidade, né? Que Jesus diz: olha, arrependa-se, voltem ao Pai, né? Vai trazer essa revelação de quem Deus é, né? Amém, irmãos? E Deus Deus é Pai, o Paizão nosso aí. Amém? Deu para mais ou menos dar uma pequena pincelada aí sobre a introdução a qual nós vamos estar estudando nessa manhã. Vou ler aqui algo interessante que você pode também ter acesso aí no seu PDF, né? Diz assim, olha: ver Jesus é ver o Pai, ouvi-lo é ouvir o Pai, encontrá-lo é encontrar o Pai. E na ressurreição temos a clara revelação de quem Ele é. É um Deus em três pessoas, iguais em substância, poder e autoridade, como nós falamos, né? A Trindade é um dos maiores mistérios da nossa fé. Ela sustenta que Deus é um em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas compartilham da mesma essência. Assim, Deus é uma unidade de essência com uma pluralidade de pessoas. São três pessoas com atuações diferentes, uma da outra, que compartilham uma natureza comum. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, né? E todas as informações, irmãos, fazem parte da fundamentação da nossa fé. Entendermos de fato quem Jesus né? Abastece a nossa fé de fato de que que Jesus é Deus. Amém? Então nós vamos ler alguns textos aqui, seria interessante, para nós podermos ver algumas atuações do Filho com o Pai. Tá? Vamos ler aqui em João, versículo 14. Vamos lá em João 14. Vamos dar uma pincelada aí na palavra de Deus. Depois dessa revelação tremenda, irmãos, eu espero que você tenha dado um glória a Deus, um aleluia aí, né? Na sua casa aí. Que revelação tremenda que nós temos aí sobre a pessoa de Jesus, né? O Filho amado, o Emanuel, o Deus conosco. Vamos lá. Em João, o negócio aqui tudo ao vivo, então nós vamos ter que abrir aqui a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus aqui em João 14, versículo 7. João 14, versículo 7.
Diz assim, ó, vai dar até mesmo naquele versículo que nós lemos, o 9, né? Então vamos lá. Versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. É interessante aqui, irmãos, nós vamos ler outros versículos também. Interessante aqui, olha, que Jesus traz o caminho, né, de conhecer ao Pai. Fala, olha, se vós tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Ou seja, é o que eu falei da revelação de que o Espírito Santo ele revela quem Jesus é e Jesus revela quem o Pai é. Foi, cara. Eu já falei que você... Então, vamos ler outros textos também, né? Que dizem sobre essa revelação aí, essa revelação que Jesus fala do Pai, né, com a relação a Ele. Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Vamos ler também versículo 26. Vamos lá, versículo 26. Nós vamos ver aqui a atuação aqui do Espírito Santo também. Quer ver? Ó? Versículo 26. Mas o Consolador, olha, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, irmãos, nós compreendemos aqui, ainda não vamos entrar, calma, nós vamos entrar agora sobre o caráter de Cristo. Talvez você fale, mas gente, até agora não entrou. Nós estamos pincelando essa introdução aqui, tá? E o interessante é que Deus o Espírito Santo vai trazendo a revelação sobre a palavra dele. E olha que interessante, as atuações, né? Os três revelando, né? Quem de fato um é, o outro é. E Jesus diz aqui, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, para lembrar os ensinamentos que vos tenho dito. Ou seja, vai trazer trazer revelações, os mistérios escondidos sobre as palavras que Jesus traz, né? É impressionante como a palavra de Deus ela é tão atual e tão antiga e tão futura, né? Que trazendo essas revelações tanto no presente, no passado como no futuro, né? No tempo de hoje. É interessante que a palavra ela foi escrita há tantos anos atrás, através de muitas pessoas diferentes, mas traz a revelação de fato no nosso tempo, em 2020. Olha que interessante. Você lendo as atuações de Jesus, você sempre tem a revelação, uma revelação diferente do fato de quem ele é. Né? Isso é muito interessante, o papel do Espírito Santo, que é o poder de Deus. Né? Agora, irmãos, vamos ler o último versículo aqui, que está em João 17. Vamos lá. Em João 17. Olha que interessante também, antes de ler o 17, que veio aqui agora, é que de fato tudo é feito em meio ao nome de Cristo. Olha você vê. O verbo, né, no capítulo 1, nós vemos que a criação foi feita, sempre vai falar do verbo, né? Desde o princípio esse verbo era Deus, e foi feita a partir, toda a criação foi feita através do poder do Cristo, né, do verbo. E nós vemos aqui também que o Pai enviará em meu nome o Espírito Santo. Então tudo é através de Jesus. Que interessante, né? Vamos lá abrir no capítulo 17, no versículo 11. Diz assim, ó: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, né? Amém? Interessante. Estou trazendo uma receita aqui, olha,
a Trindade já trabalha em tão unidade, comunidade, né? Um não ultrapassa o outro, nem passa por cima do outro, e assim, tendo as mesmas características de fato de ser Deus, eles trabalham em unidade. Isso é interessantíssimo. Isso aqui é uma receita, de fato, para nós sermos igreja e trabalharmos em união, em conformidade, né? Cada um assim, no seu atributo, tendo a revelação do seu chamado para servir o corpo de Cristo. Interessante, né? Agora, de fato, nós vamos entrar sobre o tema o caráter de Cristo, beleza? Vamos abrir aí em Gênesis 1, né? Talvez até ter falado muitos atributos aqui de Jesus, mas nós vamos continuar pincelando aí sobre isso, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 26. O interessante, irmãos, é entendermos que, antes de nós termos essa palavra, a importância de nós trazermos a revelação da pessoa de Jesus, sendo que os três têm a mesma característica, é porque Jesus se fez carne, né? É uma aproximação com o ser vivo, a aproximação com o ser humano, né? Essa aproximação de fato de ser de viver as mesmas coisas, né? Que Jesus veio e viveu da mesma maneira que nós vivemos, lógico, sem pecar, né? Sem pecado, sem praticar o ato de pecar. Mas ele teve as mesmas necessidades como um ser humano. Ele nos mostrou, na verdade, a caminhada de Jesus nos mostrou como de fato nós podemos ser em Deus, né? Então ele teve as mesmas necessidades de alimentação, de vestir, de trabalhar, né? De fato nós entendemos que, observando a palavra de Deus, diz que o seu ministério teve o start a partir dos 30 anos de idade, né? Ou seja, ele viveu muito como nasceu uma criança, viveu tudo que o ser humano viveu. Então isso nos aproxima da grandeza de Deus, da revelação de Deus. Amém? Está abrindo assim algo para nós refletirmos, né? Que é interessante. Então vamos abrir em Gênesis 1. Você tem a oportunidade de abrir, você que não abriu ainda, corre aí, abre aí. Gênesis 1, versículo 26. E nós vamos ler até o 27, beleza? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Olha que legal. Conforme a sua semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus, ou criou, homem e mulher os criou. Ou seja, aqui fala da semelhança, né? Ou seja, não sendo as mesmas atribuições como Deus, mas tendo algumas semelhanças, né? Talvez essas semelhanças ligadas à questão dos sentimentos, né? A questão de vida, né? Porque o interessante é que quando Deus criou o homem, ele soprou o seu espírito sobre o homem, né? E de fato algo de Deus veio sobre nós, né? Uma característica muito tremenda. E isso é interessante também, a gente abre aspas aqui, depois vocês pesquisarem sobre um vídeo muito interessante sobre de alguns cientistas fizeram uma pesquisa sobre a criação. E é lógico que eles tiveram a revelação que nós temos, né? Eles falam que tem sempre atrás da criação tem um ser inteligente, um arquiteto, um engenheiro que projetou toda a criação. Eles falam que não tem como algo surgir do nada, que sempre tem alguma pessoa por trás da criação. Eu não me lembro o nome certinho, depois vocês podem me perguntar lá no WhatsApp, que eu vou estar fornecendo para vocês no vídeo. Talvez esteja até na descrição sobre esse vídeo, que é interessantíssimo nós cristãos entendemos isso. Olha para você ver, que até me lembro dessa parte do vídeo, que é muito interessante, que fala o seguinte, que no DNA do ser humano tem
eu não sei dizer os termos técnicos, mas tem um valor em cada do DNA lá do ser humano que fazem 5 números. Depois vocês vão verificar direitinho. Eu não vou explicar ao certo. Eu não sei dizer agora, não vem à minha mente sobre qual idioma que estava, ao qual eles conseguiram extrair que cada algarismo do DNA traz a revelação da palavra do nome de Deus. Então, ou seja, em cada ser humano tem a assinatura, como se fosse de uma planta, de um projeto, tem a assinatura de Deus. Em toda a criação, esse vídeo é muito interessante, que ele vai revelar que em toda a criação vai ter a assinatura de Deus. É interessante isso aí. Então depois vocês conferem lá, talvez tenha na descrição do vídeo aí. Tá? Eu não lembro o nome do vídeo agora, eu esqueci, eu vi esse vídeo já tem um tempinho. Mas é muito interessante e é algo que alimenta a nossa fé. Amém, irmãos? Então vamos ler esse primeiro textinho aí, rapidamente. Vai dizer assim, ó, esse primeiro textinho aí no seu PDF, tá? Diz assim, ó, a Bíblia não nos deixa em dúvida quanto a isso. Na história da criação, o homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazer a semelhança de Jesus. Primeiramente, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. É legal a gente ter esse outro trechinho também. Diz assim, ó, de acordo com o dicionário, imagem é um reflexo de um objeto na água, no espelho, etc. É a representação de uma pessoa ou coisa, obtida por meio de desenho, gravura ou escultura. Na física, é a representação de um objeto por meio de certos fenômenos de óptica, ou pela reunião dos raios luminosos emanados desse objeto depois de uma reflexão. Olhe-se em um espelho e você verá uma imagem. O ser humano ter sido criado à imagem de Deus. Olha que revelação legal. Então, quer dizer que ele tem características de Deus em si. Olha que legal. Quando você se olhar para o espelho, você vai, olha, eu tenho algumas características de Deus, ou seja, assim, as semelhanças, né, de Deus. Que legal é isso. Então, irmãos, lendo aqui no capítulo 2, versículo 5, diz assim, vamos ler até o 6, tá? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele também, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecendo em figura humana. Gente, isso aqui é uma forte revelação aqui em Filipenses, onde Paulo escreveu, né? Olha, ele diz assim, olha, tendo em vós o mesmo sentimento, né? Trazendo uma característica aqui de Jesus, que Jesus era um ser humilde, né? Uma pessoa humilde, reencarnado em carne, né? Um ser humano humilde. E mesmo tendo características do Pai, e sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, né? Assumindo a forma de servo. Olha a outra característica de Jesus, de servo, né? É interessante, quando eu leio essa palavra servo, eu lembro de uma explicação sobre o escravo, né? Dizem que nesse tempo, né, no tempo de Jesus, o escravo menor, né, o escravo mais assim, entre aspas, inútil, o da baixa escala, era o cara que toda vez que recebia uma visita, por exemplo, uma família que tinha esse escravo, toda vez que recebia em sua casa, ele ficava na porta e ele lavava os pés das pessoas que iam entrando na casa, né? Alguma forma de higiene, né? Que o pessoal tinha naquela época. E assim, tinha um escravo que só fazia esse papel de uma pessoa entrava na casa e esse escravo ficava responsável em lavar os pés. E isso me lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Ou seja, ele se fez o pior dos escravos, assim, né?
O pior do papel do pior escravo ele fez em questão do fato de servir, né? Então, irmãos, nós vamos abrir aqui também em Efésios 4, versículo 13. É legal, irmãos, entendemos que todas essas características aqui, o que você vê que Paulo falou em Filipenses, né? Tende em vós, né, o mesmo sentimento. Então, todas essas atribuições é algo que nós precisamos buscar em Deus, né, para andarmos como Jesus andou, né? É interessante, antes de lermos Efésios, né? Efésios 4, vai abrir na sua Bíblia, Efésios 4, 13. Depois é interessante você ler alguns livros. Augusto Cury, eu gosto muito dele, que ele fez alguns livros. Eu não li todos ainda, mas ainda vou ler. Mas eu li sobre o homem mais inteligente. Não sei se a capa diz assim nessas palavras, né? Mas depois eu posso trazer o título certinho. O homem mais inteligente do mundo, o maior psicólogo do mundo, outros livros. Ele traz sempre esse estudo sobre a vida de Jesus. É muito interessante. A gente lê esses livros também sobre Augusto Cury. Augusto Cury fez essa pesquisa sobre Jesus, né? De fato, ele pesquisando sobre Jesus, ele se converteu. É interessante, né? Ele que era um ateu, né? Então vamos ler lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, ó: até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia como que induzem ao erro. Vamos ler novamente? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia como induzem ao erro. Então, irmãos, esse texto aqui traz a revelação. Olha, nós precisamos entender, chegarmos à unidade da fé, ao pleno entendimento, pleno conhecimento de quem é o Filho de Deus, para que nós não sejamos levados aí por doutrinas humanas, por criações humanas, né? Porque, infelizmente, Deus criou um mundo perfeito, né? Até no início que nós falamos, né? Deus sempre quis governar com o homem, né? Que não, na verdade, ele quis que o homem governasse com ele, né? Mas de um certo ponto, como nós todos conhecemos, o homem quis se governar, né? Sem o auxílio do pai, sem estar com o pai, né? E aí, felizmente, entra o homem sendo absorvido por ele mesmo, entra em rascadas aí, em entendimentos que, na verdade, só vem de Deus e quer ter um entendimento próprio, né? E aí entra nessas falsas doutrinas, ventos de doutrina, né? Criadas pelo homem, artimanhas, como diz a palavra aqui, pela astúcia como induzem ao erro, né? Querem tampar o erro com as suas interpretações, né? E possamos, né? Governar com o Pai, tendo esse Deus Supremo acima de todos, de todos nós, né? Amém? Então, irmãos, nós vemos várias características aqui de Jesus e que possamos ter esse entendimento. De fato, quando nós lemos os evangelhos, ver as atitudes de Jesus, termos essas atitudes como fontes para nós sermos pessoas melhores e caminharmos segundo a palavra de Deus.
Então, irmãos, pela a caminhada de Jesus, pelo ensinamento de Jesus, ele nos traz a revelação, sendo um homem que possamos ser em Deus, cumpre-se um propósito ao qual Deus nos revela sobre a sua imagem e semelhança. Ou seja, se você ter essas atitudes de Jesus, absorver esses ensinamentos que Jesus nos traz, assim você vai a cada dia mais ser parecido com o Pai. Isso é magnífico, né? Vamos ler um texto, nós já estamos quase finalizando a nossa aula, em Mateus capítulo 5, você pode abrir a sua Bíblia aí. Irmãos, desde já desculpa aqui os erros, talvez de leitura, né? Que às vezes fica um pouco nervoso, né? Porque trazer um entendimento assim magnífico igual a essa responsabilidade de estar falando sobre esse assunto, às vezes deixa a gente, né, meio trêmulo. Amém, irmãos? Espero que você esteja absorvendo todas as palavras que nós estamos aqui trazendo e que foi preparada essa aula para o entendimento da igreja. Amém? Vamos lá, em Mateus capítulo 5, versículo 48, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 5, versículo 48. Diz assim: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É interessante a gente ver aí no PDF, essa parte aí, nesse vídeo eu queria ler com vocês. Diz assim, ó. A palavra perfeito é uma tradução do original grego teleios, que significa literalmente plenamente desenvolvido, amadurecido, completo, maduro, adulto e etc. Uma coisa é perfeita quando se realiza plenamente o propósito para o qual foi planejado, projetado e feito. Na verdade, esse significado está envolvido na derivação da palavra. O adjetivo teleios é formado a partir do substantivo telos. Esse substantivo telos significa um fim, um propósito, um objetivo, uma meta. Uma coisa é perfeita, teleios, entre aspas. Uma coisa é perfeita, teleios, né? Quando se realiza a finalidade para a qual foi planejada. O homem é perfeito, teleios, se ele percebe o propósito para o qual foi criado e enviado ao mundo. Então, Jesus é o padrão perfeito ao qual você pode buscar esse entendimento e andar, e você está lá no propósito do Pai. Amém? Vamos ler aqui algumas características interessantíssimas. Esse texto muito conhecido, né, por nós, 1 Coríntios 13. Inclusive, a minha esposa ama esse texto, né? Que está hoje de filmador ali, né? Cinegrafista, né? Vamos lá, 1 Coríntios está nos ajudando aqui hoje. Então vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Então, irmãos, vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, nós vamos lá até o 6, que é um texto magnífico, né? Como eu disse aí, eu também gosto muito desse texto, minha esposa também adora, e traz uma revelação muito profunda, né? Das características do nosso Deus. Então diz assim, ó, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Então, também lemos o 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, são essas características do amor, são as características assim, da benignidade, né? De Deus não se alegrar com as injustiças, né? São características a qual Deus passa uma receita aqui de quem Ele é, né? É magnífico. Nós precisamos ter esse texto aqui enraizado no nosso DNA, irmãos.
nosso entendimento, todas essas atribuições aqui de ser paciente, de ser benigno, de não arder em ciúmes, todas essas características aqui, não se ressentir do mal, nós precisamos atribuir que são características do nosso Pai, do nosso Deus, tudo crê, tudo suporta, né? E tudo espera. Então, são características fortíssimas ao qual nós precisamos entender e trazer isso para a nossa vida. Amém, irmãos? Características do amor, né? De Deus, a característica de Deus, a característica do Espírito Santo, né? E foram características a qual Jesus aqui na Terra ele executou, né? Executou com toda eficiência e nos mostrou que é possível ser um ser humano e ter todas as atribuições a qual Deus nos criou. Amém, irmãos? Agora, nesse ponto aqui, você vai ver no seu PDF aí, eu vou até passar algumas referências, tá? Mas são várias características aqui de que Jesus executou aqui na Terra. E você vai poder ver no seu PDF aí, se você quiser acompanhar todos os textos, eu vou te citar aqui rapidamente e você pode acompanhar no seu PDF, tá? Se caso não conseguir acompanhar pelo meu falar aqui, tá? A característica que ele amou, né? João 13, versículo 1. Conhecedor dos corações, Mateus 9, versículo 3 e 4. Movido de compaixão, Mateus 9, 36. Manso, Mateus 11, 24. Sabedoria nas respostas, Mateus 22, 15 e 22. Autoridade diferente do mundo, Marcos 1, versículo 22. Severo para com o erro, Marcos 11, versículo 15 e 18, até o 18. Paciente com a incredulidade, Lucas 9, versículo 49 ao 56. Comoveu-se com um choro, comoveu-se e chorou, João 11, 33 e 11, 35, né? Não se enganou a si mesmo, Romanos 15, versículo 3, irrepreensível, Efésios 1, versículo 3 ao 4, enfim, vão ter várias aí atribuições e você pode estar acompanhando o seu PDF aí sobre Jesus, né? E nós vamos concluir aqui na leitura do texto em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Amém, irmãos? Vamos abrir aí para a gente finalizar a aula de hoje. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Então vamos ver lá? Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então o texto já diz tudo, né? Então, se você diz ser de Jesus, você precisa ter os atributos de Jesus, né? As características de Jesus, ser parecido com Ele, ou andar cada dia mais buscando ser parecido com Jesus. Amém, irmãos? Nós podemos pincelar um pouco aqui sobre as características de Jesus, o caráter de Jesus, né? E tem várias atribuições também que talvez eu não tenha antecipado aqui nessa aula, mas que possamos cada vez mais aprofundarmos no conhecer de Jesus e nessas características fortíssimas ao qual Ele tem nos revelado em Sua palavra. Amém, irmãos? Então, de antemais eu peço desculpa a vocês, talvez o áudio não esteja tão muito bom, talvez tenha muitos ruídos, mas eu espero que essa palavra tenha entrado em seu coração, que você tenha absorvido tudo que foi dito aqui e que essa ferramenta, essa aula, possa te levar a águas mais profundas em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então?
Obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem fluído através de nós, nos mostrando, nos revelado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa continuar nos ajudando a ser cada vez mais parecidos com o Senhor, tendo essa revelação de quem Tu és, essa revelação de como o Senhor andou aqui nessa terra, que é possível, sim, ser santo em meio às trevas, em meio a, sim, que é possível, sim, negar o pecado, que sim é possível ser manso, que sim é possível ter amor, amar o próximo. O Senhor nos mostra em todas as palavras, Senhor, em toda a sua caminhada. Ó Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, ter as atribuições e ser cada vez mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Que cada um possa ter esse entendimento, que o Teu Espírito possa revelar cada vez mais coisas profundas e ocultas em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, que Deus abençoe todos vocês e que até a próxima, em nome de Jesus.